Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e esta é a segunda e última parte da entrevista com o ator e humorista Oscar Filho, naturalmente falando sobre humor. E se você perdeu a primeira parte, o link está aqui em cima, recomendo, está muito boa. A gente está falando, só para relembrar um pouquinho, a partir de uma epígrafe extraída do livro O Lobo da Estepe, ou O Lobo das Estepes, de Hermann Hesse, escritor alemão, Prêmio Nobel de Literatura em 1946, que diz o seguinte, abre aspas, todo humorismo sublime começa com a renúncia de se levar a sério a própria pessoa, fecha aspas. E retomando então nossa conversa, Oscar, falando especificamente sobre talk shows, falamos sobre isso na parte anterior, você concedeu uma entrevista ao portal Imprensa em 2014, na qual declarou que gostaria de ter um programa de entrevistas. No Brasil, o Jô, que também é um humorista, foi quem ajudou a consolidar esse formato, hoje consagrado justamente com a chamada nova geração do humor, a qual você pertence. E aí a gente está falando de Marcela Diné, Danilo Gentili, teu colega no CQC, Fábio Porchat e Tata Werneck, por exemplo. Os comediantes são melhores entrevistadores? Cuidado que você pode comprometer ao entrevistador deste programa. Não, é que eu acho que o que acontece é o seguinte, o humor, ele, como a gente já falou, de que é uma arma social e tudo mais, o humor ele é muito palatável, o humor ele chega em lugares onde eu posso te atacar profundamente sem você perceber às vezes. Não você, mas claro, né? Dependendo do cara que tá ouvindo. Então, que era o que acontecia direto no CQC. Às vezes a gente falava absurdos na cara do cara, o cara... Ele não acompanhava, até o cara entender, ele tá em casa dormindo. Sim. Ei, aquele moleque falou... Entende? Era muito rápido, né? Muito. Então, dependendo de... Então, o humor, às vezes, ele pega por aí e é mais fácil, né? Do que você falar sério e com pompas e garbo e elegância e tudo mais. Além disso, acho que o humor também, ele é engraçado. O humor é engraçado. Então, é melhor... De repente, os programas geralmente são à noite, então você tá antes de dormir ou qualquer coisa assim, você ri, dá umas risadas, ele dorme bem e tudo mais. Sim. Acho que ele serve para essas coisas. Então acho que é por isso que usam-se humoristas para isso. Mas, por exemplo, quando eu dei essa entrevista, quando me perguntaram isso, eu gostaria de fazer esse tipo de entrevista aqui. Tá. Porque eu penso que, às vezes a pessoa vai, tem uma entrevista com o Oscar Filho, ele vai rir pra caramba, ele vai falar tanto... E não, a gente mal riu aqui. Pois é. Então, acho que tem isso também. Eu acho que o ser humano é 3D, é em terceira dimensão. Tem o lado engraçado, mas tem infinitos outros lados. Sim. E é isso que eu gostaria de explorar em outras pessoas, para que não fique chapado, para não determinar a pessoa, entendeu? Sei lá, o Pondé, ele é só um cara filósofo. Não, tem outras coisas que ele pode falar. Claro. Que a gente nem imagina às vezes. Mas parece que o público não tá muito afim. Parece que quer mesmo ver o Oscar engraçado, ver o Pondé filósofo e aí estamos bem, entendeu? A minha vontade é, tentar outras coisas, entende? Uma hora eu tento, uma hora eu... Tá convidado, vamos dividir a bancada do Epígrafes, então. Agora, só para pegar o gancho, você acha que as pessoas não querem porque elas já estão estafadas ao longo do dia? Você falou, os programas geralmente são à noite. Elas querem realmente distração, sem pensar muito? Ou existe algum outro motivo, alguma outra razão para isso? Talvez seja estofo mesmo. Não sei se, por exemplo, a Marília Gabriela não está hoje em dia em TV aberta justamente por isso. Porque, não sei se não interessa saber muito da vida do cara sem ser com quem está comendo e para quem ela está dando. Sei lá, se é gay ou se não é gay. Que mais? Mais uma vez, só o superficial. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Sim. Então aí fica, entendeu? A Marília Gabriela não vai perguntar esse tipo de coisa. Agora, os programas talk shows, não que o Danilo seja raso, por exemplo, que não é. Não que o Porchat seja raso, que não é. E nem o Adnet. Que não interessa, não dá muito... Eles até fazem, às vezes, as perguntas. Sim. Mas aí tem edição que vai falar, não interessa, isso aqui não dá. Entendeu? O negócio é dar risada, fazer a piada. Então, nesse sentido, eu acho realmente que a televisão dá uma manipulada bacana nisso, assim. Sim. E não porque a televisão também é filha da puta, entendeu? Ou filha da mãe. Porque, entende? Porque estamos politicamente... Mas é porque às vezes é o interesse do jogo mesmo, entende? Claro. Às vezes também essa coisa de endemoniar a televisão. Não, porque a televisão... Não, às vezes não é. Às vezes é mercado. É questão tão mais prática, claro, entende? Do que essas coisas acabam passando por cima, assim. Sim.
Mas tem, de novo, acho que tem a ver também com o público querer coisas diferentes. Sim. Se a televisão oferece um talk show que é superficial, assista, tudo bem. Mas também vá ler o livro, vá ver uma entrevista um pouco mais profunda, vá ver um político, vá ler um jornal, saber o que está acontecendo no país, entendeu? Claro. O meu papel, é por isso que daí volta no que a gente já falou, eu fico pensando, será que eu poderia ser mais profundo? Não, eu acho que eu preciso fazer o meu trabalho, que é fazer rir. Eu tenho que fazer isso bem, da melhor forma possível, usando quaisquer que sejam as ferramentas. Porque não é minha culpa que também o cara não vai se informar, entende? Claro. Eu não posso fazer tudo, não posso ser o cara que vai fazer tudo, não posso carregar essa responsabilidade. Mas acho que o público tem que fazer a lição de casa também. Claro. Eu tenho engraçado e tenho a informação, não vou ver muito o que está passando ali no jornal. Isso aqui não vou só rir. Aí você vai se ferrar lá na frente. Lógico. Só quando você tiver um filho, quando tiver que pagar imposto, quando a vida vier mesmo. Aí você, cara, devia ter me Seria bom mais. se a vida fosse só humor, só riso, né? Sim. Numa outra entrevista que você concedeu, Oscar, desta vez para o programa Pra Frente do Portal IG, em 2017, você deu a seguinte declaração, abre aspas, o único lugar que sei que é meu é o palco, fecha aspas. E seu desempenho, como eu falei na parte 1 da nossa entrevista, seu desempenho no teatro, de fato, pelo menos para mim, é ainda mais hilariante do que na televisão. O palco é uma espécie de libertação para o humorista? Para mim, eu não sei se para o humorista, porque cada um usa as ferramentas como eles querem, né? Claro. Às vezes é um negócio só de você se mostrar, olha o que eu sei fazer, olha. Para mim é um lugar que é isso, ninguém toma. Ali naquela hora é meu, entende? E não tô falando isso como não, é um negócio que eu me sinto sublime, que eu me sinto a essência, eu lembro da minha vida, eu não admito fazer aquilo de uma forma automática para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é incrível, cara, eu tenho que sustentar meus gatos, tenho que dar leite pros meus gatos. Leite pros gatos, né? Mas, entende? Mas é um lugar em que, assim, aí eu entendo o que acontecia antigamente na ditadura de nego falar e a polícia vir, eu entendo, porque tem a ver não só com a arte, tem a ver com a vida, é um negócio que você... É a tua... Se me tirarem isso, cara, eu não sei se eu vivo, sabe? É um negócio que... É um momento que eu posso falar. Por mais besteira que eu fale, por mais bobagem, por mais que não vá somar na vida de ninguém, é o meu lugar, é o meu cantinho ali, sabe? Sim. Acho que talvez mais até que na minha casa. É maluco, mesmo? Eu tô em cartaz, cara, desde 2000. Eu cheguei em São Paulo, entrei em cartaz e não saí mais. Todos os anos, pelo menos 10 meses por ano. Desde que eu comecei em 2000, eu tô em cartaz. Então, eu posso dizer que eu tô em cartaz há 18 anos. Há 18 anos, sem parar. Fantástico. Entendeu? E não é porque, pra falar isso em entrevista, Sim. é porque é um lugar que eu me reconheço. Você está em casa. Eu falo, cara, e é um lugar que eu aceito que me vaiem também, se eu não falar uma coisa, entende? Já aconteceu? Já aconteceu E sim. qual que é a tua reação? Se isso Foi um show em Mossoró, é inesquecível isso. Mossoró? Mossoró. É. Eu tava fazendo show, e tinha um bêbado lá no fundo, e eu fui sacar que ele era bêbado na conversa, né? Que ele tava bêbado. Porque eu fazendo show e o cara meio que, não sei o quê. Eu continuei, não sei o quê. E a gente tem várias artimanhas pra fazer o cara parar. Sim. Eu usei todas elas e o cara não parou. Até que uma hora eu achei que tava atrapalhando o público. Falei, cara, você quer fazer suas piadas? Vem aqui então. E eu sento no teu lugar. A galera começou a me vaiar. É mesmo? Porque eu pensei que eles estavam atrapalhando. Eu falei, olha eu aqui achando que estava atrapalhando. Que vocês pagaram pra me ver. Eu pensei que vocês estavam... Então, foda-se. Então vamos continuar essa merda. Aí a galera aplaudiu. É maluco, vai entender, cara. Né? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Legal. Ai, esse cara é muito Mas bom. ele subiu pro palco ou não? Interagiu? Daí ele parou. Aí ele parou. Acho que alguém deu uma cutucada nele. Aí o cara talvez tenha sido a minha maneira de falar, talvez tenha ter... Porque tem isso também, né? Se você desce do salto e fica putinho, se leva a sério, o nego percebe. Fala, ei, cara... Pega leve, né? O cara tá bêbado, você vai levar a sério, entendeu? Sim. Pode ser isso, pode ser a minha maneira que falou. Então, já fui vaiado, já tem isso no meu currículo. Já que a gente está falando de palco, falando especificamente sobre stand-up, naquela mesma entrevista para a Rolling Stone que abordamos na parte 1 da nossa conversa, o comediante Bruno Motta, que é um dos pioneiros do stand-up no Brasil, ele diz que, abre aspas, o bom stand-up é aquele tão bem escrito e preparado que parece improvisado.
você suja o texto, e esse suja entre aspas também, e faz como se estivesse raciocinando tudo aquilo na frente da plateia, fecha aspas. Se um bom texto é a chave para o sucesso do formato stand-up, onde entra o talento do humorista? Eu acho que é falar mesmo. Acho Na que interpretação. esse sujar que ele falou, e eu concordo plenamente com o que ele falou, é exatamente isso, assim. Lembro que quando a gente começou a fazer lá no Beverly Hills, um bar que tem aqui em Moema, o palco, vamos supor que fosse aqui, entendeu? E a gente fosse o público aqui virado pro palco. Tá. Então o que acontecia era, alguém vendo eu sair daqui, vamos supor que você fosse o público, Tá. eu saindo daqui pra fazer Pra ali. lá. Aí o cara só fazia isso aqui, ó. O cara falava, eu ali falava, qualquer um voltava. Na cabeça do cara, ei, eu consigo fazer isso aí. O cara tava aqui, foi ali, falou meia dúzia, falou qualquer coisa ali. Que é isso? É o parecer que você tava ali tomando uma cerveja, tomando um refrigerante, tomando sei lá o quê, comendo qualquer coisa, comendo um bolinho de chuva. Levanta, fala meia dúzia de groselha e volta. Tá. Então quando tem isso, é incrível, porque daí parece mesmo que é a arte do teatro. A arte do teatro não é a arte de falar a verdade, é a arte de mentir. É você subir no palco e falar, caramba, o cara... Quantas vezes eu já ouvi falar, nossa, você parece mais alto no palco. Sério? Pô, consegui, cara. Você ganha uma magnitude, um tamanho, que daí... Porque, não, eu tenho 1,68 m, tá ótimo pra mim. É um baita elogio isso pra mim. Ou quando eu fazia um grupo chamado Os Cretinos, a gente foi fazer parte da Terceira Cena, uma apresentação, e eu fazia um personagem chamado Beth a Indestrutível, que era uma mulher que passava por 1001 e morria e depois ela voltava. E eu fazia de mulher. No final do show, veio um cara de alguma empresa, assim, elogiando pra caramba, porque ele queria investir o dinheiro dele em alguma coisa de teatro, tá? E elogiando. E tava nós 5 do grupo, a gente tava ali. E ele falou, nossa, parabéns, muito bom, tal, tal. Nossa, aquela mulher é espetacular, caramba, que atriz boa. Cadê ela? Não acredito. Aí os 4 olharam pra mim, assim, eu falei, sou eu. Cara, isso foi um dos maiores elogios que eu recebi, porque o cara não conseguiu diferenciar. Então, acho que essa sujeira que ele fala é isso, é você ser capaz de escrever um texto, ou pegar o texto de quem quer que seja, e parecer que você está raciocinando ali na hora, que é o que o ator faz. Sim, perfeito. Uma das marcas, na minha opinião, da sua carreira como humorista, são seus trejeitos. Algo consagrado com figuras de peso do humor mundial, como Jerry Lewis, o Rowan Atkinson, Mr. Bean, Jim Carrey, né, mais recentemente. Fazer rir com poucas palavras ou até sem palavras é mais difícil do que com um bom texto, um bom roteiro? Putz, é que daí a gente entra numa seara do que é mais engraçado, o que é melhor, o que é mais inteligente e tal, né? Nem tanto nesse sentido, mas pro humorista, você que é um cara bom nisso, é mais difícil você provocar o riso no seu público sem um texto, só com os trejeitos? Ou é bem diferente uma coisa de outra? É que assim, se eu começar a tremer aqui agora, talvez você ria. Se eu continuar tremendo, talvez você continue com o sorriso. Se eu continuar tremendo, você vai falar, onde ele vai com essa porra? Ou vou achar que você tá tendo uma convulsão, né? Exatamente. Sim. Se eu continuar a fazer isso por 4 minutos, os caras da câmera vão embora e vão falar, o cara tá idiota. Então isso também é roteiro. Às vezes a pessoa acha que eu tô ali tremendo, porque eu tô tremendo, que é fácil fazer uma careta. É fácil fazer uma careta, mas em que contexto você faz essa careta? Tá. O peido. Peido é engraçado? Você tá sorrindo por causa disso? Sim. Se você colocar ali o contexto do peido numa coisa que pode ser incrível, entende? Quer ver um exemplo bem bobo, assim? A gente tava uma vez na aula, uma aula de interpretação, e tem muito isso né, em aula de teatro. Ah, você está em tal lugar fazendo tal coisa. E o professor falou, vocês estão todos trabalhando numa sexta-feira, vocês não veem a hora de ir embora para casa. E aí ele ia falando. Então, daí a gente lá, fingindo e tal, trabalhando e tal. Então, deu a hora de ir embora. Aí todo mundo feliz e tal. Aí, bom, agora vocês estão saindo do prédio. Tem uma marquise. E começa a chover torrencialmente. E daí todo mundo fazendo chuva. Está chovendo e o seu carro está ali do outro lado da rua. A tua questão é, você sai correndo no meio da chuva porque você está com pressa e não vê a hora de chegar em casa, ou você espera um pouco a chuva passar? Aí cada um fez lá. Terminou o exercício, tá? Agora eu tenho uma pergunta pra você. Por que só o Alex, um amigo meu, inclusive, que a gente veio pra São Paulo junto, por que só o Alex fez isso aqui, ó? Isso aqui é o símbolo universal do está chovendo? Que todo mundo faz. Sim. Porque na cabeça de todos os outros alunos, fazer isso aqui era muito clichê.
naquele dia eu falei, puta, é verdade, você pode fazer coisas clichês, contanto que você faça bem, contanto que você use isso de uma maneira que que encaixe e que fique artístico. Sim. Então, assim, às vezes a gente tem essa coisa do que fazer careta é um humor mais fácil e tudo mais, mas ele precisa ter um contexto. Acho que, então, quando eu penso em fazer uma careta, ou um trejeito, ou um humor físico, ele tem que estar dentro de um roteiro. Senão ele vira só um espasmo, vira só um ficar se pavoneando. Não cumpre uma função. Exatamente. Então acho que você lembra da morte do chinês? Sim, não, fantástico. Que quando eu comecei a escrever essa piada, eu faço uma piada que é uma morte do chinês. Porque os chineses, os orientais, demoram tanto para morrer no filme. Quando eu escrevi, é uma coisa que me veio na hora... Quando eu nem escrevi, quando eu tava fazendo show, eu tava falando de filmes, e me veio essa coisa, assim, me veio no palco. Nossa, já perceberam que os chineses demoram muito para morrer? Eles ficam horas ali agonizando e morrem. Nossa, né? E seguia pra próxima piada. Quando eu cheguei em casa, eu falei, putz, aquilo que eu falei pode ser que role alguma coisa que é verdade. Acho que eu vou fazer ele. Uma encenação. Aí no outro show eu fui fazer, e rolou, só que eu fiz mais curta. E teve um show que eu falei, vou ficar aqui 15 minutos fazendo, porque tá rolando, entendeu? Então, até você modular e achar uma coisa. Então isso também é roteirizado, né? Se eu fosse fazer... E chinês morrendo, hein? Aí, não entendi. Porque pois é. Então acho que tem a ver com isso também. Sim. E se você pega todos esses caras que você falou, todos eles estão roteirizados. Não é uma só... Claro que tem o de improviso, óbvio. E às vezes você acha a piada no palco mesmo. Como já aconteceu milhares de vezes comigo. Mas a maioria é roteirizado, entendeu? A maioria você pensa naquilo. Legal. Por ocasião do lançamento do seu livro, Autobiografia Não Autorizada, o nome é fantástico. Você declarou ao portal UOL em 2014 que, embora tivesse, na época do lançamento, 35 anos ou algo assim, uma biografia fazia sentido porque, como humorista, você buscava narrar histórias engraçadas da sua vida. Para você, o humor mais direto, ele é pouco explorado na literatura contemporânea? Você pensa em escrever novos livros nessa mesma linha, mais bem-humorada? Não sei. Eu não sei porque... Depende do que A minha preocupação, por exemplo, com esse livro é ter um porquê de escrever esse livro. Por que eu vou contar da minha vida? Interessa a minha vida? Não quero saber do Justin Bieber, ele tem, sei lá, 11 anos de idade ainda, não sei que idade. Também não sei. E ele tem uma biografia. Sabe o que eu quero saber da vida desse cara? Né? Tem uma biografia do Naldo. O Naldo tem uma biografia. O Naldo tem uma biografia. O Naldo. Sabe o Naldo? O Naldo, cara. Do Naldo tem uma biografia. Aí eu penso, cara... Eu tenho que ter. Não que eu tenho que ter, mas é porque a biografia dele, inclusive, saiu depois da minha. Mas eu falo, cara, esses caras estão fazendo, eles estão fazendo pro público deles. Se eu for fazer, acho que é pro meu público, mas eu vou tentar fazer bem, pelo menos. Eu não quero ler a biografia do Naldo, que não tem porra nenhuma pra contar. E, entendeu? Não que eu mas é que tá, não que eu tenha também, mas se eu contar isso como humor e coisas reais, talvez pelo menos eu vá surtir algum efeito emocional na pessoa. Sim. Então por isso que eu falei eu não sei, porque eu não sou um escritor. Eu posso vir a ser um escritor, entendeu? Eu posso ser um cara que estude um pouco mais de literatura e a arte de escrever, que é outra coisa. Escrever pro palco é uma coisa, escrever pra literatura é outra. Estudar um pouco mais para poder então criar uma história. E daí, porque nesse livro conta a minha vida, então tem um porquê. Olha, eu vou começar contando de quando eu tinha 0 anos até 35 anos. Tem um porquê disso, entende? Que é o que eu faço no stand-up. Então sim, tem tudo a ver. Sim. Agora, criar uma história, talvez sim. Tem umas histórias que passam pela minha cabeça, mas elas estão muito mais em forma de conto, não de história, não de, sei lá, um romance engraçado, entende? Não sei, então eu não sei. Eu tenho vontade porque também é um outro tipo, um outro exercício de humor, mas não tenho nenhum projeto, não tem uma coisa que eu quero contar essa história. Como eu fiz 2 perguntas em uma, só voltando então, você acha que há espaço para o humor na literatura contemporânea? Eu acho que esse humor que eu fiz no livro ali, eu não sei nem dizer se eu vi em outros... Acho que o único livro que eu vi é o do Maurício Meirelles, que eu nem lembro o nome do livro dele. Sacanagem, trabalhou com o cara. Não, e pior que eu escrevi o prefácio dele. Eu não lembro. Nunca vou te chamar para escrever prefácio do meu livro. Mas é porque é isso, ali ele usa um tipo de humor que é como se fosse... Ele até diz isso, né? Quando ele me chamou para fazer o prefácio, é porque são vários que fazem o prefácio. Ele foi bem espertinho, ele chamou todo mundo conhecido para fazer o prefácio, falou, olha, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas ele usa um artifício ali que eu acho bem interessante, que é isso, que é
Que é parecer que você está conversando com a pessoa. Sim. Que era o efeito que eu queria dar no meu livro também. E deu. Então, quando eu mandei para Saraiva para eles revisarem, eles mudaram um monte de coisa. Colocação, conjugação e... Eu falei, não, é pra mim, não é para mim. Eu vou ir lá, como se eu estivesse errando mesmo, que é o jeito que a gente fala, porque... Tem isso, né? Tem a literatura escrita e tem a literatura falada, que é o que eu gostaria que fosse falada, entende? Para que a pessoa tenha a sensação. E muita gente falou isso. Cara, eu tava lendo, eu tava vendo você falar aquilo. Exatamente. E era isso que eu queria. Nesse sentido, eu acho que foi incrível o que eu queria dizer. Não, porque eu consegui fazer uma coisa que eu queria mesmo. Porque a literatura, às vezes, eu acho que ela afasta. Uma outra coisa, quando a gente começou a fazer o CQC, era incrível pra mim, gente de 14, 13 anos falando, cara, eu gosto de assistir o CQC, não só pelas piadas, mas vocês fazem piadas com gente que eu nunca ouvi falar. Então, vocês são uma porta de entrada que pra mim é até meio política, não é profunda, mas enfim. Quem é Ciro Gomes? Por que vocês fizeram piada com ele? A pessoa ia lá na internet e procurava. Então, acho que o meu livro, de alguma forma, eu não acho que isso, não que isso tenha uma representatividade, uma importância, mas de alguma forma, para quem nunca leu o meu livro, e já aconteceu isso, eu nunca tinha pego um livro na vida. E eu li teu livro e me deu vontade de ler outros. Isso é legal, isso aí interessa, claro, entendeu? Cumpriu uma função, né? Exatamente. Nesse sentido, me dá vontade de escrever mais assim, desse jeito, que é um jeito menos literário, que é menos, entende? É mais informal, é mais você falando como se você realmente estivesse falando diretamente com o cara num stand-up, no seu palco. Exatamente. Legal. Até porque sempre que eu falo, cara, não conseguiu ler meu livro ainda, bota lá da privada. Você fala isso nessa sério, entrevista. Porque é rápido, cara. Tem 100 histórias ali, mas cada página tem 2, 3 páginas. Numa sentada, vamos dizer assim... Você lê 2 histórias ali em 3 dias, dependendo de como trabalha o seu estômago. Você lê rápido, entendeu? E você pode, inclusive, usar as folhas para outros fins. Basicamente. Isso vou ter que deixar. Tá parecendo o Paulo Soares, amigão na SPM. Com Antero Greco, aliás, um abraço pros dois, sou fã dos dois. Eu tô parecendo ele agora. Top 5. Sempre top 5, né? Sempre. Sim. Mas só isso, eu acho legal. Por exemplo, eu amo o Luiz Fernando Veríssimo, adoro a maneira dele escrever. E acho que é um caminho. Eu não me equiparo a ele, assim. Ele tá anos-luz do que esse livro que eu escrevi. Mas é uma maneira. Eu aprendi a ler com ele, eu acho. Que legal, somos dois. Eu li muito revista da Mônica, mas livro, acho que eu comecei com ele. Quando eu vi pela primeira vez um conto dele, e falei, cara, esse cara escreve de um jeito que me remete. E não é. Por exemplo, Saramago, que é um cara que também me coloca onde ele quer colocar. Eu acho que a escrita dele é mais difícil, mas também é possível para quem está começando, vamos dizer assim, a ler. Mas o Luiz Fernando Veríssimo, ele juntava 2 coisas, que era escrever bem, várias coisas, escrever bem, com humor, me colocando na situação, me fazendo me transformar no ambiente. Então, é um cara que eu li todos os livros dele. De um jeito muito acessível. Por isso que ele remete você à história mesmo. Você se sente personagem da história. Né? Faz muito sentido o que você está dizendo. Mas é muito difícil escrever, né, cara? É muito difícil por quê? Demanda tempo, demanda criatividade. E no final de tudo, você atrás de uma editora que vai te cobrar 90% do seu trabalho. Do preço de capa. Fica 10%, cara. Viver disso realmente é... Cara, é impossível. É um hobby, não dá pra falar. Não dá pra falar que... Eu espero que um dia ainda se torne uma atividade profissional, porque sou escritor também, mas eu concordo com a tua leitura de mercado. De fato, não somos um país de poucos leitores, ao contrário do que muita gente imagina. Claro, poderíamos ler muito mais, mas eu acho que, como você mesmo colocou, quando você se propõe a lançar um livro e percebe que algumas pessoas que não tinham hábito da leitura passaram a tê-lo, criaram esse hábito com a tua obra, ainda que você não tenha tido pretensões literárias, né, no sentido literal da palavra, você cumpriu a função, né, como escritor, como autor. Então, acho que isso é muito importante. Claro, viver disso é difícil? Mas tem um lado apaixonante da história, né? Talvez não vai ser a tua atividade número 1, mas por que não tê-la? Por isso que eu te fiz essa pergunta, tê-la aí como uma atividade secundária, né? Ou, no seu caso, talvez como um hobby, tendo tempo para isso. Então, é que também a gente está num momento também louco, né? Se você entra numa, sei lá, na livraria da cultura, você vê aquela quantidade de livros, meu Deus do céu, por que estão escrevendo tanto?
Aí você vê esses nichos mesmo. É. As pessoas estão escrevendo para ficarem... Para ser também, eu acho, um institucional. Faz sentido. Entende? Por exemplo, eu no CQC, pô, fiquei conhecido e tal. Daí tinha meu show, que é uma coisa... Daí quando eu falei que eu ia escrever um livro, um monte de gente falou assim, mas pô, você vai fazer um institucional? Você vai usar isso como uma marca para você se divulgar mais? Eu falei, não, porque eu tô tentando ter um acabamento. Eu não tô falando que o livro é incrível, ou que ele é ótimo, que ele é genial. Nem sei se é mesmo. Para mim, me satisfaz. Para a qualidade artística de escrita que eu tinha na época. Não sei como seria hoje. Mas eu tentei fazer aquilo da melhor forma possível, mesmo, entende? Não foi para fã. E nem usei ghostwriter, porque, mas quem escreveu? Eu falei, que eu escrevi, cara? Lê que você vai ver que eu escrevi. Os caras vinham fazer perguntas sobre o meu livro e não tinham lido, cara. Então lê primeiro antes de falar do ghostwriter, entendeu? Claro. Não foi o Chico Xavier que escreveu o meu livro. Ele sim é o ghostwriter. Eu vou voltar aqui, Paulo Soares e Antero Greco. Pra gente fechar esse ótimo papo, por mim eu seguia, cara, mas pra gente poder fechar, há uma frase atribuída ao escritor Vladimir Nabokov que diz o seguinte, abre aspas, uma boa gargalhada é o melhor pesticida que existe, fecha aspas. Rir ainda é o melhor remédio? Eu acho que sim. Eu não... Aliás, eu precisaria me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu fiquei sabendo há muito pouco tempo que o... Que legal, esqueci o nome do cara. Gente, cara... Psiquiatra, cacete. Fodão. Gente. Brasileiro? Não. Gente. Quando eu falar, você vai falar, não sei se eu esqueci o nome desse cara. Jung. Freud? Freud, olha como a vida é maluca. E veio Yang ainda, cara. Olha a referência. Não é Jung, é Yang. Yin e Yang, aquelas bolas. Não nada a ver. Pode deixar, viu? Tudo bem, tranquilo. Quando eu fiquei sabendo que o Freud tem um livro sobre o riso, sobre o humor, eu fiquei, cara, eu preciso ler esse livro. Eu queria saber mais os efeitos... É porque não me interessa efetivamente, né? Porque claro. Não é o meu trabalho trabalhar com humor. Mas você vê o Pat Adams, por exemplo, que mostra que o riso é uma maneira de você... Eu imagino que sim. Eu não posso dizer... cientificamente como reage, né? Nem é esse... Não, mas eu gostaria, inclusive, até para poder responder com mais propriedade, entendeu? Sim. Mas eu imagino que sim, porque eu já ouvi várias vezes em final de show. A última vez foi isso, eu fiz um show, a pessoa falou, poxa vida, meu pai tava com câncer, eu tava numa semana de merda, eu tava mal, não queria sair de casa, entrando em depressão, todo mundo me convidava pra um monte de coisa, e me encheram o saco pra vir no seu show. Eu vim falando, tá, vamos lá. E por 1h e tanto, 1h20, você me fez esquecer dessa condição e eu tava só aqui nesse lugar. Isso já é incrível pra mim, sabe? Quando a gente fala do livro, que a pessoa fez entrar, ou que a gente fez piada no CQC, que fez a pessoa uma porta de entrada pra política, ou o meu show, nesses momentos eu me levo aí um pouco a sério e falo, pô, isso que eu faço tem alguma importância pra alguém, pelo menos, entendeu? Claro. Eu lembro que uma vez na minha vida, quando eu era criança, eu falei, se eu puder fazer uma pessoa rir todos os dias, pra mim vai ser um ótimo final de vida, quando eu fizer todo o resumo mental. Eu falo, pô, todo dia eu consegui fazer alguém rir, assim. Então, acho que é o melhor remédio pra mim. Se é pras pessoas, eu não sei. Mas pra mim, funciona tanto fazer quanto rir. Pra mim, alivia demais a alma, assim. Por isso que eu fico chateado quando tentam burocratizar demais o riso, sabe? Sim. O que é humor, se é certo, se é errado, limite, blá blá blá. Cara, só ri. Se deu vontade de rir, se não deu, segue a vida. Claro. Não burocratiza o negócio, não problematiza. Não fica achando, só continua a viver, cara. Tem tanta coisa mais séria por aí. Concordo contigo. Oscar, foi um prazer. Valeu. Adorei. Também. Como falei no início, sou fã realmente do seu trabalho. Ri muito no seu stand-up. Ri muito com você no CQC. Mesmo quando você tomava os tapas nas orelhas no Proteste Já. Mas brincadeiras à parte, acho que a proposta do programa era muito interessante, por isso que foi um programa que se destacou e permaneceu no ar durante muito tempo, graças ao talento de quem o fazia, você e todos os seus colegas. Então foi um prazer recebê-lo no programa e muito obrigado por ter me recebido na sua casa para essa entrevista. Imagina.
Eu conversei com... Ei, mas deixa eu falar também, caralho. Pô, por favor, vamos lá. Eu só ia fazer a apresentação final, digamos assim, mas vamos lá. Não, o que eu achei muito legal também, cara, eu acabei de estrear, eu não sei quando esse vídeo vai entrar, mas eu acabei de estrear meu show aqui. Estamos em março. Aí, eu tô divulgando onde eu posso meu show, porque, né, as pessoas precisam saber. Claro. E as perguntas que me fazem são sempre as mesmas, e isso não é que me irrita, mas eu acho que empobrece as possibilidades que a gente tem. Porque as perguntas são sempre as mesmas, é sempre de polêmica e tudo mais. E acho que o ser humano é muito mais do que isso, entende? Então é instigante, relaxante e até me dá mais vontade de continuar quando tem entrevistas assim que pegam outras coisas, porque o mundo não é só o que as pessoas sabem mais ou conhecem mais. Então é legal ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de pergunta, ter esse tipo de resposta e de brincadeira e de risada. Porque eu acho que é isso que é, não é só polêmica e vamos mais likes, mais visualizações. Então, parabéns, cara. E obrigado por estudar a minha vida e se dedicar, e eu fiquei muito feliz. Eu quero que você saiba disso. Pô, ganhei o dia, não tem mais nada para falar, né? Obrigado mesmo. Eu conversei com o autor, ator, humorista, Oscar Filho, um dos mais talentosos humoristas da nova geração, na minha opinião, como eu falei, ex-repórter do programa CQC da TV Bandeirantes, possui mais de uma dezena de peças de teatro e 2 filmes no currículo, certo? O seu stand-up, o Putz Grill, aquele que nós falamos o tempo todo praticamente, pro qual eu dei até um testemunho, completa 10 anos em cartaz agora em 2018, já rodou mais de 120 cidades e foi visto por mais de 1 milhão de espectadores, entre eles eu e minha esposa. Em 2011, inclusive, o stand-up rendeu ao Oscar o 10º prêmio Jovem Brasileiro como melhor stand-up comedy na categoria teatro. Para mais informações sobre a carreira e os trabalhos de Oscar, até para saber onde ele está estreando aí, como ele falou, não deixe de conferir o site do Oscar, no oscarfilho.com.br, o endereço está aparecendo aqui embaixo. E se você gostou dessa entrevista, assim como eu gostei, eu peço para que você curta e compartilhe esse papo. Vamos levar essa conversa, vamos levar esse talento do Oscar para mais pessoas na internet. Não deixe também de acompanhar o meu trabalho nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Curta e compartilhe os posts dessa entrevista e não deixe também de se inscrever no meu canal no YouTube. Clica lá no sininho, todo vídeo novo você vai ser informado. Aproveite ainda para acessar meu site, o endereço também está aparecendo aqui embaixo, para conhecer o meu trabalho como escritor, autor dos livros Histórias Quase Verídicas e Órfãos de São Paulo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá. É nóis!